Diferente do primeiro turno, o segundo foi tranquilo e mais ágil. Essa tranquilidade já era esperada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Os mineiros foram às urnas para escolher o novo presidente e o governador. Faltando 1 hora para encerrar a votação, foi registrado pouco movimento nas sessões eleitorais no UNEC. O gerente comercial Hélio Dias preferiu ir votar bem perto de terminar o horário de votação. Sim, mais tranquilo, depois do almoço, né, claro, né, dá para dar uma descansada, pensar melhor, né, porque o nosso futuro está em nossas mãos, né. Minas Gerais foi um dos 3 estados que tiveram eleições para governador, título em mãos e eleitores unidos por um objetivo comum: mudança, que a atual situação do estado e do país melhore para a população. Olha, eu espero assim que eles cumpram, né, o que tenham prometido nessa campanha, porque o Brasil está passando por muitas dificuldades e Deus permita que nós estamos escolhendo o melhor, né, que eles possam realmente cumprir com aquilo para poder ver se a situação do país, é claro que diante de tudo que está acontecendo, não tem como alavancar um país de uma hora para outra, porque a situação está crítica, mas que pelo menos possa começar a estabelecer, né, melhorias aos poucos para nós, né, tanto para o estado quanto para o país. Eu espero que realmente haja mudança, que melhore as coisas tanto para a população, segurança, educação, principalmente, que é o que a gente mais está precisando, transporte também, e que realmente a inflação abaixe e que o Brasil seja um país melhor, sem corrupção, sem esse bando de roubo que está tendo, que está envergonhando a gente. Eu espero uma mudança bem radical mesmo, porque a nossa política, os nossos governadores estão deixando de desejar, né? Vamos ver que a votação aí seja para melhor, né? Tem que melhorar, né? Que está bem difícil, tanto em Minas Gerais como no Brasil em geral, está bem difícil mesmo. Tem que melhorar muito. Que melhora, né? A gente está precisando de melhora na saúde, educação, melhoras, emprego. O governo que ganhar, qualquer um que ganhar, por exemplo, que pense melhor, porque nós estamos atravessando, né, um país difícil, né? Está difícil para todo mundo. Eu acredito que essas eleições aí vai servir de exemplo para muita gente, principalmente para os candidatos que estão lá, né? Eu espero que melhore um pouco sobre a educação e que acabe um pouco a corrupção também, que prejudica muito no Brasil. Eu espero que melhore na educação, saúde, que melhore muito, para que não tenha muitos problemas igual está tendo ultimamente. Aí que seja, o povo sabe votar, que venha um candidato bom que resolva esses problemas e entre outros. Os eleitores entrevistados pelo jornalismo do Supercanal também opinaram sobre a disputa eleitoral 2018, que ocorreu num Brasil bem diferente, comparando com as eleições passadas. É o primeiro ano eleitoral que eu acho que o Brasil inteiro se mobilizou e pensou para votar. É o primeiro ano que as pessoas realmente se empenharam, assim, fizeram questão de votar e não justificar, né? Fizeram questão de pessoas de fora estar presente para votar. E eu acho que todo mundo realmente se empenhou, analisou e refletiu para votar pela primeira vez. Houve bastante pesquisa, a população realmente se empenhou em participar, realmente estudar, realmente ver as propostas dos candidatos para escolher realmente quem vai votar. Que antes era muito só a mídia, hoje a gente tem as redes sociais que ajudaram bastante a mudar, principalmente o cenário de Minas. Eu acho que as pessoas pesquisaram mais, escolheu bastante e selecionou bem, né? Com os candidatos que tá aí, tanto faz para governador, sobrou os 2 melhores para presidente e os 2 melhores para governador. O pessoal está mais consciente, principalmente está mais, tipo assim, evoluiu mais, né? O pessoal está mais consciente na hora de votar. Tipo assim, pensou bastante e para você ver as urnas estão mostrando aí o resultado, né? Eu acho que as pessoas pesquisaram muito sobre os candidatos, sobre as propostas deles, souberam muito em quem votar. Pesquisei bastante, eu coloquei na mesa lá e pesquisei muito sobre qual candidato seria melhor para o futuro do Brasil, de nós jovens, como que a gente vai melhorar o Brasil, que a gente, uma ideia, a mente mais aberta, evoluir mais.
pouco depois das 5 da tarde de domingo, as urnas já começavam a chegar ao cartório eleitoral de Caratinga. A apuração dos votos da eleição foi bem rápida. Segundo a Justiça Eleitoral, as eleições nos municípios que fazem parte da comarca de Caratinga ocorreram com tranquilidade. As ocorrências foram pequenas, apenas 11 urnas foram substituídas por travamento ou mau funcionamento. Algumas o processo de votação já havia iniciado e com ela travando, imediatamente essa urna é substituída sem prejuízo dos votos já depositados nela. E o de inusitado, nós temos 3 locais com votação, as urnas funcionando com bateria, porque diante a falta de energia elétrica. São a localidade do Córrego do Laje, em Santa Bárbara, o Barracão em Ubaporanga e também em Santo Antônio do Manhuaçu. No mais, nós não tivemos nenhum caso de derramamento de santinhos. Se quem acompanhou o dia a dia verificou pelas locais de votação, não há panfleto divulgado, a cidade está limpa. Nós aqui só temos que agradecer mais uma vez a população de Caratinga e dos municípios que fazem parte das zonas eleitorais. Esse povo ordeiro, um povo tranquilo, um povo que respeita a justiça eleitoral, respeita o voto, respeita o cidadão. Agradecemos também aqui a Polícia Militar pelo apoio. Sem a Polícia Militar não seria possível realizar essa eleição. O planejamento feito pelo 62º Batalhão, policiais em todos os locais de votação, havia policiais próximos para atender o chamado da Justiça Eleitoral, para dar o apoio aos mesários. A Polícia Civil também, as delegacias abertas, atendendo às demandas da Justiça Eleitoral. Faço aqui também um agradecimento a todos os mesários que atuaram na eleição no primeiro e no segundo turno. A atuação do mesário é fundamental e essencial para a democracia, a transparência dos trabalhos. Recebam os mesários aqui os nossos agradecimentos pelo trabalho desenvolvido. O eleitor que não compareceu à urna nessas eleições e não for ao cartório eleitoral para fazer a justificativa do seu voto, ele estará sujeito às penalidades previstas em lei. O eleitor que deixa de votar, deixa de comparecer e não comparece à Justiça Eleitoral para justificar, ele será penalizado com uma multa e também perderá a quitação eleitoral. Nós sabemos que em inúmeras atividades da nossa vida civil, nós dependemos da certidão de quitação eleitoral. Por exemplo, para tirar um passaporte, se for aprovado num concurso público para tomar posse, se for contratado para trabalhar numa prefeitura ou numa câmara, depende desse documento de quitação eleitoral. Então você, eleitor, que não compareceu no dia de hoje para votar, você tem 60 dias para nos procurar aqui no cartório eleitoral e apresentar a sua justificativa. Agora, quem não votou no primeiro turno, mas votou no segundo? Quem não votou no primeiro turno e votou no segundo, ele tem 60 dias para justificar a contar do primeiro turno. Então, ele tem 60 dias a contar do primeiro turno para justificar. Aquele que não votou no segundo tem 60 dias da data do segundo turno.